Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que foi o almoço aí? Foi bom? Irmão, e que bom que você voltou, que bom que você está aqui essa tarde, viu? Esse é um momento bem rápido, tá? Antes de nós adentrarmos propriamente no conteúdo da parte da tarde, que é um conteúdo até um pouquinho denso, a gente vai procurar ser bem objetivo, nós combinamos ali de fazer um momento rápido, aqui alguns minutos, para contar um pouco do nosso testemunho. Tá? E eu até brinquei com o Michel ali, eu não vou demorar muito não, que o pessoal, a maioria já conhece essa história, né? Mas só alguns detalhes, né, para quem não conhece, e a razão pela qual nós estamos aqui também. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Amaral. Nós moramos ali no sul de Minas, minha esposa está ali, o nosso filho está aqui na frente, mas nós sempre moramos aqui em São José dos Campos. Fui batizado aqui em São José dos Campos, na Igreja Adventista, lá em junho de 2011, e um pouquinho antes, ali, metade ali de 2010, mais ou menos, foi quando eu deixei o seminário, quando eu saí do seminário. E como foi a dinâmica toda dessa história? Eu vou tentar aqui colocar os pontos principais. Tá? Eu não nasci em São José, eu nasci no sul de Minas. E quem já morou no sul de Minas, quem conhece a realidade de lá, sabe que é um local muito católico, muito tradicional, né? A Igreja Católica tem uma autoridade muito grande ali, a questão do conservadorismo, da tradição propriamente dita. Então eu cresci numa cidadezinha chamada Itajubá, sul de Minas, né? E quase, eu não diria todas não, tá? Mas grande parte das famílias mineiras e católicas, elas têm um sonho. Que sonho que é esse? Tem um padre na família. E eu fui o escolhido para ser o padre da minha família. Assim. Eu fui escolhido e eu me escolhi também, de certa forma. Né? Porque eu gostava. Gente, eu sempre gostei de igreja, sempre. Isso aqui para mim é uma alegria estar aqui, ó, no meio de gente. Assim. Eu gosto disso. E quando eu era católico também era assim. Então eu gostava do ambiente da igreja, eu gostava de ouvir as homilias, né? E de estar ali nas procissões. Aquilo sempre me chamou muito a atenção. Então era natural que surgisse no meu coração em algum momento, o desejo de ser padre. Assim como muitos hoje veem os pastores aqui pregando e têm desejo de ser pastor. É natural, né, que isso aconteça. E isso aconteceu comigo naquele momento. Então eu fui para o seminário a primeira vez, muito novo. E eu tenho dois grandes problemas na minha vida. Tá? Eles até sabem quais problemas são esses. O primeiro deles, eu tenho pavor de avião. Eu não consigo voar. Assim, é uma coisa que é quase que patológico mesmo, assim, eu não consigo. Né? E logo que eu entrei no seminário, muito novo, eles me colocaram dentro do avião. Né? E mandaram lá para Palmas, no Tocantins. Eu nunca enfrentei tanto calor na minha vida como eu enfrentei naquele lugar. E assim, eu fiquei uma semana lá e pedi para voltar, porque eu estava com saudade dos meus pais. Não conseguia ficar longe dos meus pais, e eu ficava imaginando, nossa, agora eu vou ter que voltar de avião de novo, né? Mas assim, eu pedi para voltar. Então eu fui, foi um breve tempo, bem rapidinho mesmo, né? E foi nesse período, inclusive, que o meu pavor de avião aumentou. Foi nesse período. Então eu fui, não aguentei ficar longe dos meus pais, era muito novo, né? Saindo da adolescência ali, e aí retornei para casa. Passou-se um tempo, aí já mais maduro um pouquinho, né? Já passando por um processo ali de convivência propriamente com os padres, com os líderes, né, da igreja ali naquele momento, eu decidi retornar para o seminário e estudar para ser padre mesmo. Então eu fui, dessa vez eu fui mesmo, de verdade. Fiz todo o período propedêutico, né, que eles chamam, que é um período em que eles vão avaliando se você tem de fato a vocação para aquilo, para a vida sacerdotal, para a vida celibatária e por aí vai. Eles vão avaliando você até que você de fato entra ali nos estudos propriamente ditos. E resumidamente, como que funcionam os estudos para você ser um padre? Você não entra lá fazendo teologia, tá? Você entra lá fazendo filosofia. São 4 anos de filosofia que você cursa, às vezes até um pouquinho mais, dependendo do ministério que você vai, né? Que você está ali, tudo do interesse que você tem em relação à sua posição como padre. Você pode ser um redentorista, você pode ser um carismático, você pode ser um salesiano, você pode, enfim, tem várias opções. E então eu entrei na filosofia. Passei pelo processo filosófico todo, e eu estou resumindo bem a história. Né? Eu amava aquilo lá, eu sempre fui um apaixonado por patrística, sempre fui.
Até hoje eu gosto muito de ler, a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Mas assim que eu passei pelo processo da filosofia, e não é por acaso que a filosofia precede a teologia no seminário católico, né? É necessário, a filosofia dá bases para a teologia católica. E quando eu entrei na teologia propriamente dita, o que aconteceu? Teve um momento ali em que nós, seminaristas, nós escrevíamos artigos, pequenos artigos assim, e publicávamos, passávamos para o reitor, e esses artigos eram publicados no site da instituição ali. E coube a mim, em determinado momento, escrever um artigo para que esse artigo fosse publicado. Eu gosto muito de escrever, né? Eu sempre falo que eu prefiro sempre uma caneta do que um microfone, né? Eu gosto muito de escrever. E era a minha tarefa naquela semana. Então eu escrevi um artigo, e qual que era o tema daquele artigo? A guarda do domingo. Tá? Eu escrevi, coloquei ali todas as bases, né, entre aspas, ali, bíblicas e tudo mais, históricas, né, da guarda do domingo, e aquele artigo foi disponibilizado, então, no site da instituição. Isso foi numa sexta-feira à noite. E aí, quando foi no domingo, né, a gente viajava, fazia missões assim, em paróquias, né? Quando foi no domingo, então, eu fui lá e abri o site para ver ali os comentários, né, o que o pessoal tinha achado e tal. Aí tinham vários elogios ali, aquela coisa toda. E aí, você sabe como que funciona o ego, né, do ser humano, quando você é muito elogiado. E eu achei, nossa, eu acho que você é um baita de um escritor, né, Michel? Só vou entregar meu currículo para o Michelson depois do congresso. Eu achei que eu ia ser um baita de um escritor. Só que o que aconteceu? Um dia depois, eu fui reabrir o site para observar o que estava acontecendo ali e tal. E aí eu digitei na busca, o título do artigo que eu havia escrito, tá? E aí apareceram uma série de textos, assim, uma série de sites e tudo mais. E eu, curioso, comecei a ler ali alguns desses sites e tal. E um desses sites, eu não vou me lembrar o título exatamente que estava lá, mas num desses sites falava a respeito da guarda do sábado, em detrimento da guarda do domingo. E eu peguei e li aquele artigo todo ali, naquele dia. Era o ano de 2010, isso, 2010. Tá? E quando eu li aquele artigo, eu achei ele muito bom, assim, eu achei, nossa, que legal isso daqui, mas eu não concordo, eu acho que eu consigo refutar isso daqui. Não é? E eu não sei, irmãos, eu não sei dizer por que razão aquilo me incomodou tanto. Mas aquilo, eu estava brincando lá no almoço agora, aquilo me incomodou tanto, que o que eu fiz? Eu queria saber quem havia escrito aquilo lá, sobre a guarda do sábado. Mas por que eu queria saber? Porque eu queria dialogar ou debater com aquela pessoa. Porque era um site oficial, certo? Não era um sitezinho qualquer, tinha muitas visualizações ali, e eu queria debater com o autor daquele artigo a respeito do sábado ou do domingo. Eu defendo o domingo, aquele artigo defendia o sábado. E o autor daquele artigo era o Leandro Quadro, só que estava sentado, está sentado aqui. E eu comecei a pesquisar, para vocês terem uma ideia, gente, eu não estou brincando. Eu tentei entrar em contato com o Leandro na época, era o comecinho do Namira da Verdade, né, os primórdios ali do Namira e tal. Não consegui falar com ele. Aí me passaram o contato da Maiara Costa, né? E, enfim, mas eu queria falar com o Leandro porque eu queria de toda forma refutar aquilo que o Leandro falou e tal, né? E com muito custo eu consegui o contato do Leandro. Era e-mail até na época. E eu lembro que eu estava no seminário e eu comecei a me corresponder com o Leandro dentro do seminário, fazendo perguntas para ele e tal, e ele mandava uns estudos por e-mail e eu comecei a fazer esses estudos dentro do seminário. E eu falei que eu brinquei lá, né? Eu falei assim que eu virei meio que um psicopata teológico, né? Porque eu queria saber onde o Leandro morava. Onde é que esse rapaz mora? Porque na minha folga eu vou lá na casa dele, eu quero conversar com ele e tal, fica falando essas besteiras na internet aí. Mas foi assim. Então nesse processo todo, o Leandro foi me dando estudos, né, por e-mail. Foram poucos até a época, mas eu lembro que me impactaram muito, muito, a ponto de aquilo literalmente mexer com as minhas convicções ali, dentro do seminário, tá? Chega um momento em que você precisa tomar uma decisão, né? Você está ali num ambiente, se preparando para algo, e você se depara com uma verdade que você não conhecia, você não consegue mais refutar aquela verdade, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha dois grandes problemas com a teologia católica. Na época, o sábado veio como consequência disso, mas eu tinha um grande problema com a doutrina do tormento eterno. Sempre tive um grande problema com isso. Daqui a pouco eu vou explicar exatamente o porquê. Mas, a partir desse contato com o Leandro, eu comecei a estudar a Bíblia, foi o processo que se iniciou a minha saída do seminário. Né? E a coisa foi caminhando. Chegou um momento em que eu cheguei para o nosso reitor e falei, olha, eu quero
saí. Né? E tem um fato que aconteceu antes, que foi bem assim. O Leandro me enviou um estudo sobre o sábado, num determinado dia lá. Ele mandou o estudo, e eu lá no seminário eu li todo aquele estudo, e à noite nós íamos para a missa, né? Para a missa dos seminaristas ali, que ocorria aqui em Lavrinhas, aqui no interior de São Paulo. Então eu fui para a missa, e no que nós sentamos ali, estávamos participando e tal, a pessoa que estava conduzindo aquela celebração, o padre, ele começou a pregar sobre a lei de Deus ali, justamente no dia em que eu tinha estudado sobre o sábado. E ele utilizou o catecismo católico, enfim, vocês conhecem bem, falando sobre os 10 mandamentos do decálogo dentro do catecismo, e aquilo foi mexendo comigo de uma certa forma, que eu sempre fui muito duro, assim, para eu chorar por alguma coisa é muito difícil, assim, então, mas aquilo foi mexendo comigo de alguma forma, que eu saí dali, subi para o meu quarto, né? Era um quarto assim, era um cômodo longo com várias beliches, né? Então eu subi, fui para minha beliche, e eu liguei para o meu pai à época lá, e disse para ele que eu queria sair de lá, né? Enfim, foi uma história um pouquinho complicada, né? Mas um choque, obviamente, para ele e para outros também, mas de fato eu saí depois de algum tempo, pedi a minha retirada de lá. Participamos de uma reunião onde estavam ali alguns padres e tal, o reitor, eles perguntaram a razão pela minha saída, né? Poderia ser por várias razões, até questão financeira também, né? Não tem mais condições financeiras para continuar aqui, poderia ser algum problema de saúde, poderia ser, como ele até brincou lá, você conheceu alguém, você se apaixonou por alguém, está querendo sair, né? Tem até isso, tem lá, né? Mas não era por isso não, lá no finalzinho tinha lá dogmas e doutrinas, e eu coloquei lá, dogmas e doutrinas. Então foi essa a razão da minha saída do seminário. Não foi um processo fácil, tá? Porque você mexe com coisas afetivas, inclusive, tá? Com relações afetivas que você tem, tradição de família, né? Expectativa que a sua família coloca em cima de você. Então, a minha saída de lá foi um pouco traumática, lá em 2010. A minha mãe, coitada, ela já descansou, mas eu lembro que ela passou alguns dias me perguntando por quê. Mas, né, enfim, foi bem difícil naquele momento. Depois a coisa acalmou um pouquinho, a minha mãe aceitou, meu pai tolerou, a minha irmã se batizou na igreja adventista, né, então teve todo um processo aí. E eu saí do seminário, só para fechar a história aqui, eu saí do seminário, eu morava aqui em São José dos Campos, né, e eu fiz um voto com Deus. E esse voto dizia o seguinte: eu vou frequentar uma igreja adventista durante um período de mais ou menos 1 ano. E durante esse 1 ano, eu quero conhecer um pouco melhor o que eles pregam, o que eles vivem, a teologia deles, né, e tudo mais. E eu sabia que tinha uma igreja adventista bem próxima à minha casa. Eu vinha de ônibus de Cachoeira Paulista nos finais de semana, né, e eu passava pela avenida ali e eu via essa igreja adventista ali. Então, eu falei, eu vou nessa igreja adventista, eu vou lá conhecer. Isso lá em finalzinho de 2010. Então, primeira vez que eu entrei numa igreja adventista, eu estava com uma bermuda, né? Um tênis e tal, e uma camiseta do Brasil. Assim, camiseta do Brasil, uma bermuda e um tênis. Eu entrei na igreja no sábado pela manhã, sentei lá na igreja e tal. O pessoal olhou para mim meio, né? É visita, né? Com certeza isso aí. Cara estranho aqui. Né? E aí, alguns irmãos vieram conversar comigo, muito atenciosos e tal. Você até citei alguns aqui, o Rodrigo está aqui, conhece muitos deles ali. Vieram conversar comigo e eu, naquele momento, irmãos, eu pedi um estudo bíblico para eles. Eu já tinha estudado um pouco com o Leandro e eu falei assim, não, mas eu quero conversar com algum adventista. Eu quero conversar mesmo, pegar a Bíblia ali, abrir, face a face ali, né? E eu me lembro que naquele momento ninguém queria me dar estudo, assim, ninguém. O pessoal olhava para mim e falava assim, não, você vai me dar trabalho. Tá? Quando descobriram que eu era seminarista católico, então aí que a coisa complicou mesmo assim. Então, alguns irmãos tiveram receio de vir falar comigo e de oferecer um estudo. Até que o irmão, primeiro ancião de lá da igreja, conhecido de vocês, o irmão Cláudio Aquino, e ele então se ofereceu para dar estudos. E com o Cláudio Aquino foram 3 meses assim, de estudos intensivos. Ele falava lá, eu falava aqui, ele falava lá, eu falava aqui e tal. E vocês sabem como é que funciona isso. Até que eu, de fato, não tinha mais para onde correr. Né? O Espírito Santo trabalhou direitinho, colocou as pessoas certas para eu desafiar. Né? Imagina, Leandro Quadros, Cláudio Aquino, né? Só gente boa.
E Deus foi trabalhando no meu coração para que eu, de fato, aceitasse a fé adventista como sendo a fé bíblica. E foi isso que aconteceu comigo. Tá? Então, eu tive estudos com o Cláudio, comecinho ali de 2011, e eu me batizei em junho do ano de 2011, lá na igreja do Jardim Ismênia mesmo. E de 2012 até 2022, eu permaneci ali como ancião, ali da igreja, trabalhando ali. Então, essa é a minha experiência. É a minha experiência. Eu sei que se chamássemos todos aqui para contar o seu testemunho, cada um falaria um testemunho diferente. Deus alcançou cada um de uma forma diferente, tá? Mas aquilo que eu comentei aqui de manhã, sabe? Quando você ouve alguém conversar com você a respeito de algo e o seu coração começa a bater mais forte, né? O seu coração começa a arder por conta daquilo que você está ouvindo e você fala, poxa, é Deus falando comigo aqui, é Deus me ensinando a Bíblia, é Deus me trazendo para perto dele. E eu quero encerrar dizendo algo para vocês. O Michelson vai vir aqui já. Eu quero encerrar dizendo algo para vocês assim. Não existe nada nesse mundo, garanto para vocês, hoje, que me afaste da fé adventista. Nada. Com todas as debilidades que eu tenho, e eu tenho muitas, com todas as limitações que eu tenho, com todos os defeitos que eu preciso ainda melhorar, no meu caráter inclusive, eu digo para vocês que eu não me afasto da fé adventista, porque é a fé que me apresentou a Bíblia e que me colocou mais perto de Jesus, que me trouxe para mais perto de Jesus. E aquele período de transição do catolicismo para o adventismo foi um período de um grande embate, de um conflito interno que eu vivi durante um longo tempo, com as minhas próprias ideias e concepções teológicas, inclusive, né? Mas foi um período que me libertou de muita coisa. Então, eu não julgo a fé de ninguém. Não julgo. Eu não coloco assim, um congresso apologético muitas vezes traz essa impressão de que nós vamos combater a fé do outro, né? Na verdade não é isso, não é essa a ideia. Eu não julgo a fé de ninguém. O Leandro falou isso aqui hoje cedo, acho que o Michelson comentou isso ontem também, a respeito dos nossos irmãos que estão por aí, espalhados. Quando Deus pede para o povo sair de Babilônia, ele se refere àquele povo como sendo um povo dele. Meu povo meu, sai daí desse lugar. E isso aconteceu comigo. E eu louvo a Ele pela oportunidade que Ele me deu de ser questionado e de questionar aquelas pessoas que Ele colocou no meu caminho no momento certo, no momento adequado. Então, esse é o meu testemunho. Breve, simples, tem muito mais detalhes aqui que aconteceram, conflitos lá dentro do seminário em relação a alguns pontos. Eu vou comentar depois aqui num breve estudo que a gente vai fazer. Mas é isso. Deus utilizou as pessoas certas, no momento certo, por mais contraditório que possa parecer, no lugar certo, que foi um seminário católico lá para me alcançar. Amém? Amém. Vou chamar o Michelson aqui. Perdão, Michel, esqueci de um ponto, eu estou esquecendo um ponto primordial aqui, desculpa. Quando eu saí do seminário, alguns conceitos católicos, eles permanecem na nossa mente, tá? Passa um tempo para você se desvencilhar deles. E eu era o Michelson entra nessa história, ele sabe disso, e eu era um evoteísta, assim, convicto, tá? O que é um evoteísta? Eu vou tentar explicar de uma forma bem didática para vocês. Vocês conhecem Darwin? Conhecem Darwin? Conhecem a teoria de Darwin, né? Vocês sabem sobre o evolucionismo, correto? E vocês conhecem Moisés ou não? Escreveu Gênesis? Então, o que eu fazia? E eu não tinha problemas com isso, tá? Nunca tive problemas. Eu não tinha problemas em colocar Darwin e Moisés lado a lado, assim, na mesma estrada e caminhando de mãos dadas ali. É isso que eu fazia, tá? Eu não via problemas em acreditar no evolucionismo. Isso não afetava a minha fé como católico. Eu conseguia olhar para o livro do Gênesis e imaginar ali um período em que Deus utilizou para criar o mundo, sem que isso de fato fosse nem necessariamente literal, por exemplo, ali, tá? Então eu não via problemas em conciliar evolução e criação. Até que um belo dia eu recebi um presente, 2012, tá? Eu já tinha batizado em 2011. E aí em 2012 eu recebi um exemplar do livro que o Michelson escreveu, chamado História da Vida. Não sei se vocês já leram esse livro alguma vez. Eu li essa História da Vida. Foi o primeiro livro sobre criacionismo que eu li na minha vida. E aquele livro foi foi assim, abriu a minha mente em relação a muita coisa. Abriu a minha mente, literalmente assim, sabe? E eu comecei a entender que, falei assim, não, se eu aceitei uma fé que eu considero bíblica, e foi me provado que é uma fé bíblica de fato, como que eu vou continuar crendo que há a possibilidade de conciliação entre dois relatos tão distintos, né? Tão antagônicos assim?
Ou Deus criou o mundo, ou Deus não criou o mundo. Deus não criou o mundo por etapas, né? Deus não precisava disso. Ele poderia até fazê-lo. Deus é Deus, ele poderia fazê-lo dessa forma. Mas, biblicamente falando, as coisas não se coadunavam ali. E eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E a partir daí eu comecei a estudar um pouquinho mais, outros livros, eu fui entendendo que, de fato, são duas coisas que não podem não podem caminhar juntas. Darwin e Moisés caminham, podem até caminhar na mesma estrada, mas cada um está indo para um lado diferente, né? Os dois não se conciliam. Então, esse também foi um momento muito importante nesse processo aí. Viu, pastor? Se puder colocar já aqui a apresentação, filho de Miguel. É maravilhoso ver como Deus ele cerca as pessoas, né, para salvá-las, e como ele vai conectando as vidas, né? Você vê Leandro, Mateus, a minha vida, e o livro História da Vida, que é um livro da CPB, na verdade, inicialmente era uma apostila, Mateus, que eu preparei com as minhas pesquisas, porque eu também era evoteísta. Quando católico eu defendia Darwin também, eu tentava conciliar o inconciliável, né, que é Darwin e Deus e Bíblia. Eu também cria que Adão e Eva eram personagens alegóricos, era só um mito, né? Eu sempre acreditei na Bíblia, mas tinha essa visão católica de que o Gênesis ali, os capítulos iniciais da Bíblia, eram alegóricos, né? E aí, quando eu me tornei adventista, antes de me tornar adventista, eu comecei a pesquisar a fundo esse assunto. E fui anotando as minhas impressões e citações de vários livros que eu consegui na época. Preparei uma apostila, o título é De Onde Viemos e Para Onde Vamos. E depois, quando eu fui chamado para a CPB, para trabalhar como editor, apresentei o material, foi aprovado na comissão e publicado como livro A Chegada é outro, do Adventismo no Brasil. A História da Vida, subtítulo De Onde Viemos, Para Onde Vamos. E mal sabia que eu estaria abençoando um amigo ex-católico também, que tem coisas na história dele parecidas com as minhas também, né? Também passei pelo seminário, não tanto tempo quanto ele. Tive uma vivência intensa no catolicismo, e quero contar para vocês aqui como ele fez, é um desafio, né? Em 10 minutos, eu prometo que eu não vou conseguir, mas assim, a gente quer, na verdade, avançar essa tarde com muito conteúdo. E por que nós decidimos começar a tarde contando o nosso testemunho? Para que vocês entendam que não estão aqui na frente somente pessoas que estudaram o assunto e vieram trazer para vocês o que estudaram. Nós vivemos isso. Eu também tive problemas sérios com essas ideias de purgatório, inferno eterno, né? Adoração de imagens. Eu tinha meus questionamentos, né? Embora haja uma diferença, o Mateus, ele foi do movimento carismático, né? Que é um pentecostalismo católico, digamos assim. Eu já tinha minhas reservas com esse tipo de coisa. Eu era da teologia da libertação, que é um catolicismo mais marxista, né? E mais tradicional em algum sentido. Então a gente tinha... Mateus e eu talvez não fôssemos amigos naquele tempo. Hoje a gente é, né? Porque eu ia vê-lo com certo preconceito, né? Vocês têm lá o Preze, filho de Miguel, para colocar na tela? Porque eu também tenho algumas fotos que eu quero mostrar para vocês. Eu nasci em Criciúma, sul de Santa Catarina, numa família católica. Meu pai não era de igreja, mas minha mãe sempre foi. Então, inicialmente eu ia à missa, né? Minhas irmãs também, tenho 2 irmãs, nós íamos para acompanhar a mãe, né? E ela sempre muito devota. Quando tinha uma tempestade, eu lembro que a gente ia para a cama dela para rezar o terço juntos, né? Muitas vezes a gente rezava o terço, na verdade, né? O rosário. A gente acabava dormindo, né? Porque criança fica repetindo Pai Nosso, Ave Maria o tempo todo, né? A gente acabava dormindo, achava assim um pouco maçante. Mas eu me lembro bem na infância que nós tínhamos em casa uma Bíblia bem grande que meu pai tinha comprado de um colportor. Olha que interessante, né? Aí está, né? Filho de Miguel, você vai entender por que esse título do meu testemunho. E aquela Bíblia, eu consegui comprar um exemplar depois para mim também, igual, cheia de pinturas clássicas, né? Rembrandt, Michelangelo, de cenas bíblicas. Aquilo sempre me impressionou muito, né? E eu cresci assim no lar, graças à minha mãe, religioso, né? Sempre fui também religioso. Não sei se você fazia isso, Mateus, mas às vezes eu reunia meus primos, eu era criança, lá a gente falava piá, né? Era um piazinho ali, eu pegava uma toalha, dobrava, fazia como uma estola sacerdotal, né? E eu brincava de padre. Eu abençoava meus primos ali, tudo, fazia a missa em casa, né? Então, assim, tinha essa coisa, e minha mãe sonhava que eu fosse um padre também, né? O passador está por aqui, o controle? Está aí, né? Que eu quero mostrar com fotos, né?
algumas que fazem parte da minha história aqui, né? Daniel 12, 1 a 3, eu quero convidar vocês a lerem esse texto aí, Daniel 12, 1 a 3, e eu vou ler até, por sinal, aqui na minha Bíblia católica, que eu já vou dizer para vocês que Bíblia é essa aqui, ó. Tem tudo a ver com a minha história, tá? Da Edições Ave Maria. Ave Maria. Daniel, capítulo 12. A letra é pequenininha, eu já comprei a minha agora, a nova, a letra grande, né? Porque sabe como é que é, né? Mas essa aqui eu vou tentar ler aqui com vocês. Daniel 12, de 1 a 3, diz assim, ó. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia e infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão com o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos nos caminhos da justiça luzirão como estrelas com um perpétuo resplendor. Eu sei que é um pouco diferente, né, a tradução, mas a ideia está aí, né? Miguel, no tempo do fim, vai se levantar para defender o povo de Deus. Depois eu vou voltar a esse texto aqui, tá? Agora, minha mãe tirou esse meu nome meio estranho, lendo uma enciclopédia científica e se deparou com esse cientista aí, o Albert Michelson. Essa é a pronúncia, mas ela não sabia. Aí ela falou que ia ser Michelson e pronto, né? É o sobrenome de um cientista, primeiro Nobel de Física nos Estados Unidos. Quando eu descobri isso, já maiorzinho, né? Eu nem sabia ler direito, mas eu folheava aquela enciclopédia, sempre gostei de assuntos científicos. Quando eu me deparei com esse indivíduo aí, mãe, é ele então? E ela explicou, sim, eu estava lendo essa enciclopédia e coloquei o teu nome aí inspirado nele. Eu fiquei todo feliz, né? Vaidoso, né? Nossa, um cientista importante. Aqui nessa foto ele está com outro Albert, mais famoso, né? Quem é? O Einstein. Mas fique sabendo que o Michelson deu grande contribuição para as pesquisas do Einstein, tá? Porque foi o Michelson que calculou pela primeira vez a velocidade da luz. Quase 300 mil quilômetros por segundo. Tanto que ele é conhecido como o mestre da luz, né? Essa aqui é a biografia escrita pela filha dele, The Master of Light, o mestre da luz. Bem, eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas fiquei muito mais depois que me tornei adventista, e depois vou contar para você, em relação ao meu nome, tá? Então, nasci aí, Criciúma, sul de Santa Catarina, e nasci na época da Guerra Fria, né? Eu sou mais velho que o Mateus, então acho que o Mateus nem sabe disso. O Mateus acha que Guerra Fria era jogar gelo no outro. Estou brincando, lógico que ele pesquisou sobre o assunto. Mas eu vivi, e muitos aqui também viveram, né? Aquela ameaça, a União Soviética, Estados Unidos se ameaçando, fizeram filmes na época, né? The Day After, né? Tinha um filme que falava da guerra nuclear, e a gente vivia com medo disso. E por causa disso também, olha que interessante, eu era meio nerd, assim, tinha uns amigos nerds também que ficavam só desenhando na sala de aula, desenhando super-herói, nave espacial, essas coisas. E a gente, muitas vezes, em vez de ir para o recreio na escola, a gente ia para a biblioteca. Gente, isso é 12, 13 anos, tá? De idade. A gente ia para a biblioteca para pesquisar, entre outras coisas, a Bíblia, para saber o que ia acontecer com o mundo. E a gente criava grupos de pesquisa, sabe? Aí, ó, você vai pesquisar sobre a radiação da bomba nuclear, você vai pesquisar sobre geopolítica, eu vou pesquisar aqui no Apocalipse, depois a gente trazia as conclusões e discutia ali na biblioteca. Olha que coisa, né? Nós estudamos tanto que chegamos a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, a Bíblia fala que ali tem animais ali com poder na sua cauda e na cabeça. Aí a gente concluiu, só pode ser o míssil nuclear, porque ele tem o jato na cauda e a ogiva na cabeça. E aí pesquisamos sobre o tempo que a radiação nuclear duraria na Terra, né, os seus efeitos, mais ou menos uns 42 meses, assim, chegava perto dessa data. Olha, está aqui no Apocalipse. E aí eu pregava para meus parentes. Eu chegava assim, tio, tia, a gente tem que se preparar porque a besta do Apocalipse é a bomba nuclear. Aí o meu tio falava assim, você tem que ser padre mesmo, sabe tudo de Bíblia? Não sabia nada, mas eu queria saber, né? Eu queria muito saber. Mas o tempo foi passando, né? Cresci, me matriculei no ensino médio. Ah, sim, tem um detalhe que é importante mencionar.
Eu tinha 15 anos, eu sei que não pareço mais, né, mas está ali no centro, sou eu, 15 anos, em 88, eu fui convidado para fazer parte de uma peça, de uma encenação de Natal, na Matriz São José, hoje é diocese, lá em Criciúma. Mas eu era tímido. Eu ficava trancado no meu quarto, lendo gibi, desenhando o tempo todo, não era muito sociável. Aí eu perguntei, olha, tem que falar alguma coisa? Não, você vai ser um rei, um sábio lá do Oriente, você vai entrar, dar o presente e cair fora. Tá bom, eu aceito. Não tinha que falar nada, né? De fato, entreguei lá um presente para Jesus, né, na manjedoura, e saí de cena. Mas eu gostei de participar, de estar com aqueles jovens, de rezar antes de começar ensaio, né? Gostei. E aí aceitei um convite para fazer parte de um grupo de jovens, que é esse aí. O grupo de jovens Gênesis. Olha o nome que interessante. E ali eu fui crescendo, comecei a me desenvolver, né? Estou aqui embaixo, né, sentado. Comecei a falar, a gente preparava os temas das reuniões, né? E aí eu fui me desenvolvendo, gostei muito de participar disso ali, acabei me tornando depois o presidente do grupo de jovens, né, durante algum tempo, e foi uma fase muito boa, e eu repito o que eu disse à noite, né? Eu agradeço a Deus por isso, porque a minha adolescência e juventude foi protegida, né? Nunca me envolvi com bebidas, com droga, com comportamentos inapropriados. Nós, jovens do grupo de jovens, não concordávamos com essa coisa de ficar, né? Era namoro sério e tudo certinho, né? Sexo depois do casamento, defendíamos tudo isso, né? Então eu sou grato a Deus por esse momento, por essa proteção. E eu sei que Deus estava me preparando para alguma coisa maior depois, né? Quando o padre não podia ir até a nossa comunidade, a gente fazia celebração. Então o ministro da Eucaristia levava ali as hóstias, né? E alguém da comunidade pregava. Umas 2 ou 3 vezes eu preguei lá, né? A última foi meio caótica e quase motivou a minha expulsão, eu vou dizer por quê. Mas algumas vezes eu já estava pregando ali, né? Gostei, me envolvi cada vez mais com a igreja. Aí eu já estava falando, né? Já nas encenações eu falava, pregava ali, a gente fez uma caminhada diocesana, eu encenei João, né? E fiz uma pregação ali na frente da igreja. E um dos momentos mais especiais foi quando eu representei Jesus numa via sacra. Então ali estou eu, crucificado, amarrado, né, a cruz de eucalipto, né? Mas eu imagino, eu entendo hoje que ali eu passei por uma primeira conversão na minha vida. Porque pela primeira vez eu passei a pensar, ali amarrado àquela cruz, no sacrifício de Cristo. Jesus morreu por mim. Aquele sangue que estava naquele pano era ketchup, né? Mas eu pensei, Jesus derramou o seu sangue por mim. Eu estou aqui amarrado, ele foi pregado na cruz. E ali eu passei por uma experiência espiritual assim profunda, né? Eu me apaixonei por Jesus. Tanto é que daí, à semelhança do Mateus, eu decidi ir para o seminário. Nesse seminário de Tubarão, lá no sul de Santa Catarina. Não fiquei muito tempo, eu tinha só 16 anos. Assisti palestras, orientações dos padres. E aí um padre, muito sábio, né, chegou para mim e disse assim, Michelson, você é muito jovem ainda, né? Você é muito novinho e tal. Meu conselho, volta para casa, termina o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e se você tiver ainda o desejo de voltar para cá, se a vocação estiver falando forte no seu coração, nós vamos receber você. Você pode voltar. Eu entendi que era um conselho sábio. Voltei para casa e nunca mais voltei para o seminário. Por quê? Porque daí eu já estava maior, crescendo, e me matriculei no curso técnico de Química, lá de um colégio técnico em Criciúma, porque eu queria ser cientista, né? Então era o que chegava mais perto assim, das minhas pretensões futuras. Talvez cursar biologia, alguma coisa assim, astronomia, né? E no ensino médio, cursando Química, eu conheci um jovem diferente. Esse rapaz ali, loiro. Era um indivíduo muito divertido, muito bem relacionado com as pessoas da classe ali, e muito ousado. E me deixava irritado às vezes, porque ele ia para a escola com um monte de folhetos na bolsa dele e entregava para o pessoal da classe. Deixava nas carteiras, colava no mural ali propaganda da igreja dele. Que cara ousado. Eu que sou um líder católico, sou presidente do grupo de jovens, não faço o que ele faz. Ele está pregando e eu não prego. Quem é esse cara? Né? Era um crente, e eu tinha preconceito com os crentes que, nossa, nem imagine. Para mim, crente é aquele cara que não deu certo. O cara drogado, acabou com a vida dele, aí ia para uma igreja evangélica para tentar solucionar os problemas. Para mim, isso é crente. Eu era membro da igreja verdadeira, da única igreja
da mãe igreja, da igreja, primeira igreja e única. Era isso que eu pensava. Preconceito, né? Pois é, eu era assim. E aí um dia eu estava ali conversando com um rapaz testemunho de Jeová, debatendo com esse rapaz, e o Vanderlei, esse é o nome dele, se aproximou de nós e começou, no meu entendimento, a me defender. Sabe que interessante? Um rapaz crente aqui, né? E está me defendendo. Eu não lembro hoje se o assunto era Trindade ou se era outra coisa. Mas eu sei que eu achei interessante. Olha, ele está me defendendo usando a Bíblia, ele conhece muito bem da Bíblia, que interessante. Aí o testemunho de Jeová se afastou, ficamos só nós dois. Ali nasceu uma amizade, que perdura até hoje. Eu sou imensamente, infinitamente grato ao Vanderlei por tudo que ele fez por mim, né? Ele mora no Rio Grande do Sul atualmente, ele já trabalhou lá no IACS, né, o nosso internato. Enfim, é um cara que estuda muito a Bíblia, é missionário, assim, dá estudo bíblico a vida inteira. Aprendi com ele, isso. Aí o Vanderlei chegou para mim e a queima-roupa perguntou: Michelson, eu noto que você gosta de religião, de Bíblia, você quer conhecer o Apocalipse? Do que eu lembrei? Daquele tempo, na escola, da biblioteca, Guerra Fria, assim, passou um monte de coisa na cabeça, mas eu pensei, eu quero, mas ele é crente. Como é que eu vou estudar a Bíblia com ele? Eu sou um líder católico, o que vão dizer de mim, né? Aí ele falou, olha, eu tenho aqui umas guias de estudo. Ele falou, né? Tem umas guias de estudo, eu posso ir na sua casa para a gente estudar. Não, lá em casa você não vai. Você me entrega essas guias, eu vou pegar minha Bíblia Paulinas, com o imprimatur do Papa, do cardeal, sei lá quem lá, e se tiver de acordo com a minha Bíblia, eu prossigo, senão acaba aqui essa conversa. Tá bom, você quer assim? Está aqui a primeira guia de estudos. Levei para casa. Eu queria mostrar que ele estava errado, na verdade. Eu queria refutar. E eu fui caindo do cavalo dia após dia. Irmãos, eu estava comentando, né, no almoço lá. Eu me lembro com emoção desses momentos. Eu ia para o meu quarto sozinho, fechava a porta, abria a Bíblia e começava a estudar. Era quase palpável, sabe? O clima, o ambiente mudava. E hoje eu sei que os anjos de Deus estavam ali abrindo a minha mente. E começou assim, a minha mente começou a explodir, né? As coisas começaram a fazer sentido na minha mente. Sozinho, fiquei meses estudando desse jeito. Respondia, entregava para ele, me devolvia mais uma, me entregava mais uma, fazia alguns comentários, escrevia umas cartinhas. A gente brinca, né, que ele fazia muitos apelos assim por carta. Não tinha e-mail na época, não tinha nada dessas coisas, né? Então ele escrevia cartas para mim, com apelos assim muito fortes, né? E depois eu já aceitava que ele fosse à minha casa, e ele ia muitas vezes à sexta-feira à noite. Depois ele explicou por quê. Ele queria que eu não fosse para a balada, para o bar, né? Então ele ia na sexta-feira à noite mesmo, para que no sábado eu estivesse ali. E ficávamos às vezes até madrugadas, até as madrugadas estudando a Bíblia. Era algo muito solene, mexeu muito comigo, né? E depois eu valorizei tremendamente, porque ele morava longe da minha casa, e ele ia de bicicleta para minha casa, e Criciúma no inverno faz 1 grau, 0 grau. E ele ia, não faltava uma noite. Muito bonito isso, né? E eu levei 3 anos, tá? 3 anos. Não foi fácil. E ele nunca desistiu de mim. Tem gente que dá um estudo bíblico de 6 meses e já às vezes abandona o interessado, né? Não pode fazer isso. Cada um tem seu tempo, né? E eu fui difícil, eu fazia perguntas e eu resisti bravamente, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? Mas não foi fácil. E claro, tive que lidar com coisas que nós vamos tratar aqui nesta tarde. Repito, não é só o que nós estudamos, é o que nós vivemos, né? O primeiro dogma que eu tive que confrontar, a Assunção de Nossa Senhora. Mateus vai falar sobre isso. Eu queria provar para o meu amigo que estava na Bíblia e eu caí do cavalo. Não está. Tem nada na Bíblia sobre isso. Tive que ouvir de um amigo padre de que isso é um dogma que foi criado pela Igreja Católica. Eu tive que ir humildemente ao meu amigo adventista do 7º dia, depois descobri qual era o nome da igreja dele, achei bem estranho no começo. Quê? Adventista do 7º dia? Que negócio é esse? Depois eu entendi que é um nome bem interessante. Meu amigo, não está na Bíblia mesmo. Depois tive que me deparar com o purgatório. Daqui a pouco eu vou dar uma aula para vocês sobre o purgatório. Isso me deixou chocado também. Sobre os apócrifos, porque esta Bíblia aqui tem 73 livros. 73 livros. Aqui vocês usam, e eu também, tem 66 livros, né? Tem mais? Ou a nossa tem menos? Tive que me deparar com esse assunto. Vou dar uma aula sobre isso hoje à tarde também. Vocês já perceberam que vai até meia-noite hoje, né? Sábado. Que choque descobrir isso na Bíblia. Outra coisa que me chocou, a volta de Jesus. Eu era um líder católico. Eu dava palestras para as freiras sobre comunicação,
vivia lá na diocese de Tubarão, envolvido com a liderança da igreja, e nunca tinham me falado que Jesus vai voltar. Teologia da libertação. A preocupação mais com aqui e agora, com as causas sociais. Implantar o reino de Deus na terra, era o que eu ouvia o tempo todo. Mas volta de Jesus em glória e majestade, nunca tinha ouvido falar. Foi um choque para mim. Um choque maravilhoso, saber disso, né? O criacionismo também foi um choque. O Leandro deu uma aula aqui magistral de manhã sobre o primado de Pedro. Me deparei com isso também. Porque, peraí, que história é essa? Eu sempre acreditei que o Pedro foi o primeiro papa e que a igreja católica está sustentada sobre essa pedra. E não é assim? Pois é. Foi um choque. Um monte de choques de 400 volts, né? Mas eu relutava. Estava difícil, porque, como disse o Mateus, a gente tem um apego sentimental. Família, tradição de família. Não foi fácil. Minha mãe me acordava todos os dias para ir para a escola chorando. E chantagem emocional de mãe é terrível, né? Até que Deus permitiu que 3 coisas acontecessem que foram realmente determinantes. Primeira, resumidamente mesmo, né? O Vanderlei, não sei se ele fez isso de caso pensado, mas ele foi muito sábio. Antes mesmo de eu me converter e ser batizado, ele me convidou para dar estudo bíblico com ele. Isso é discipulado, né? E aí fomos, e tanto é que lá para não sei qual lição lá, um dia a gente está indo para a casa de uma pessoa dar estudo bíblico e o Vanderlei me comunica no caminho o seguinte: hoje você vai dar estudo. Peraí, que história é essa? É você? Mas eu nem sou batizado. Não, é você. Eu vou acompanhar. Você fala e eu complemento se precisar. Gente, não é o que Jesus fez? Jesus primeiro fez assim, ó, observe como eu faço. Ele faz. Agora venham comigo para ver como eu faço. Ok, agora vocês vão e façam. Isso é discipulado. E eu me apaixonei tanto por isso que nunca mais parei de dar estudo bíblico. Hoje a minha esposa e eu somos uma dupla, hoje, desde o namoro, uma dupla missionária. Só que nesta ocasião fizemos uma pesquisa bíblica no bairro, num bairro de Criciúma. Ficava numa montanha, a gente ia a pé, chegava lá todo suado, cansado, no verão também é bem quente lá. E naquela tarde visitamos dezenas de casas e ninguém aceitou um estudo bíblico. Voltando para casa, os dois cansados, sentamos numa pedra à beira do caminho e eu perguntei: Vanderlei, o que aconteceu? Você falou que dá certo? Você falou que pesquisa bíblica sempre consegue alguém para estudar a Bíblia com a gente? A gente fez tudo certinho, bateu a porta, deu um passinho para trás, sorrimos, né, fizemos as perguntas e ninguém aceitou. O que aconteceu? Ele é um cara muito assim, direto. Um bom alemão, né? Olhou para mim e falou assim: você não sabe não? O que aconteceu? Não, senão não estava perguntando. Como que você quer ensinar coisas na Bíblia que você não vive ainda? Eu não falei mais nada, né? Eu ainda bebia de vez em quando, bebia bebida alcoólica. Eu não guardava o sábado ainda. Eu não tinha me entregado ainda, me rendido ainda. E eu pensei, realmente, eu estou sendo um hipócrita. E Deus não abençoou. Segundo evento marcante. Meu pai comprou pela primeira vez um carro zero. Um Uno 1990. Primeiro carro zero da família. Eu não tinha carta de motorista ainda, porque eu era menor. Mas de vez em quando eu lavava o carro, o pai deixava dar uma voltinha no bairro. Só que esse bairro ele nem sabia, era a cidade inteira. Acho que ele sabia, né? Pais são espertos. Ele deixava. Era festa de encerramento do curso de Química. Marcaram para sexta-feira à noite. Eu já sabia que era sábado, né? E o pai não estava em casa aquele dia. Eu cheguei: mãe, eu preciso do carro, eu quero ir lá na festa. O seu pai não está em casa. Eu nunca tinha saído sem pedir para o pai. Eu disse: mas o pai sempre deixa. Você que sabe, mas seu pai não está em casa. Tá, eu vou. Peguei o carro, fui para a festa. Chego lá, faltava uma caixa de som para a festa, né? Deixa que eu vou buscar, eu estou de carro. A gente sempre quer dirigir mais, né? Novo, né? E tal. Aí tá bom, só que no outro lado da cidade. Peguei o carro, 2 amigas foram comigo, e aí quando eu estava numa curva, eis que eu vejo 4 faróis alinhados, era noite, né? 4 faróis, 2 carros, né? Alinhados, ultrapassando o outro. O que eu tinha que fazer agora? Em alta velocidade, mas eu era bom no videogame. Atari, jogava muito enduro, né? Corrida, você vai dar certo. Eu pensei, tem um muro aqui, uma árvore lá, um gramado, eu vou tirar o carro para o gramado, vou cuidar para não bater no muro, e quando chegar perto da árvore, eu volto para a estrada. Perfeito, planejei tudo. Entrei na grama, pisei no freio, escorregou. Bati na árvore. Rebentei a frente do carro do meu pai. Carro zero. Perguntei para as amigas, está tudo bem? Ninguém se machucou, ninguém se machucou. Eu desci do carro, pus a cabeça ali no
no capô e não pensei nem num palavrão. O que eu pensei foi: o que eu estou fazendo aqui no dia do Senhor? Deus deixou acontecer. Acabou a festa, obviamente, né? Tive que ir para casa e lidar com o assunto e pagar a franquia do seguro também. E o último, ainda o penúltimo evento, né? Mas assim, o último evento marcante. Eu era muito viciado em cinema. A programação de fim de semana ia à missa no domingo à noite, das 7 horas, e depois correr para o cinema com os amigos. E eu pensei: eu não vou mais ao cinema. Não convém mais realmente com a minha vida. Eu vou me despedir, vou assistir o último filme. Qual filme que está passando? Ghost. Olha a escolha que o indivíduo faz. Eu sabia que era tudo mentira, né? Que eu já tinha estudado sobre a alma, a imortalidade da alma versus o sono da morte, enfim, né? Aí saí do filme ainda chorando, assim, tá vendo como esses negócios mexem com a gente, né? Mesmo sabendo que está errado. Eu e um amigo, um grande amigo, até hoje, ele continua católico, né? Éramos os responsáveis pelas moças do grupo. Em que sentido? Os pais dela só deixavam elas saírem para ir para uma discoteca, eu não sei mais como é que fala, para danceteria, né? Ou para o cinema, se eu e o meu amigo levássemos as filhas deles para casa depois. E a gente gostava disso, a gente se sentia responsável, né? Então levava cada uma na sua casa. E uma das amigas ia para outra direção, e eu me dispus a levá-la para casa. Já era quase meia-noite, né? Depois do filme ali. No caminho, ela começou a me contar que o pai estava tendo algumas reações estranhas. Ele falava com a voz da avó que tinha falecido. E a família estava desnorteada, pensando em já ir buscar solução no espiritismo e tudo mais. E eu pensei: o que eu faço agora? Eu sei o que está acontecendo. Mas o que é pior? Eu vou dizer que não é a avó, mas é o diabo. Terrível, mas eu tenho que falar, né? E comecei a dar um estudo bíblico para ela naquela caminhada até a casa dela. Era inverno, frio, eu estava com uma roupa de lã. E de repente eu senti uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu senti como se uma mão pesada me apertasse o peito, eu perdi o fôlego, não consegui mais falar. E um medo terrível tomou conta de mim. Era uma coisa espiritual, que eu nunca tinha experimentado. Eu tinha 18 anos, era jovem, forte, nunca tinha tido problema respiratório. Quando eu chego até a casa dela, né, quando chegamos em frente à casa dela, ela viu que eu estava suando, pálido. Você não quer entrar, tomar uma água? Eu falei: não, obrigado, eu tenho que ir para casa. Medo. E fui pelo meio da rua com medo de que alguém na calçada fosse pular sobre mim. Quando cheguei em casa, me amaldiçoei, porque eu escolhi morar no porão, adolescente, né? Tinha que descer uma escada no escuro, eu estava apavorado. Entrei no quarto, acendi a luz, caí de joelhos chorando. E eu disse algo assim, mais ou menos para Deus: Senhor, me perdoa, eu estou sendo hipócrita. Eu sei o que eu tenho que fazer e não estou fazendo, eu sei que eu tenho que me entregar, mas eu não consigo. E hoje eu enfrentei o diabo e eu podia ser destruído facilmente. Eu sei que tu me salvaste, me protegeste, mesmo eu não merecendo. E pedi perdão para Deus, aí voltei a ficar em paz e fui deitar para dormir. Mesmo assim, dormi com a luz acesa naquela noite. Uma luta com o inimigo. E aí o último sinal foi uma missa. Uma missa. Aliás, as 3 últimas missas que eu assisti, e eu tinha que assistir porque a minha mãe me infernizava se eu não chegasse em casa com o folheto domingo, né, Mateus? Lembra? O folheto domingo, a liturgia da missa? Se eu não chegasse em casa com o folheto domingo, a mãe pegava no meu pé, aí eu ia para 7 horas eu ia para a missa, às 8 para o culto da Adventista e depois ia para casa. Estava sendo assim a minha vida, pelar e pecar. Antepenúltima missa, o padre fala sobre Maria. Eu me contorcia ali, eu sei que isso não está certo. Penúltima missa, o padre fala sobre a morte. Ele conseguiu usar a Lázaro para falar que os mortos estão por aí. No céu, no inferno, né? Última missa, que daí eu não aguentei mais. Domingo, sábado e domingo. Eu me levantei, minha mãe viu. Eu levantei, saí da igreja, sentei numa escadaria lá fora, olhei para o céu e pedi para Deus um sinal. Senhor, me dá um sinal. Se tu queres que eu seja um adventista do 7º dia, por favor, que aquela estrela para a qual eu estou olhando agora brilhe mais forte para mim agora. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Mas eu baixei a cabeça envergonhado e disse: perdão. Eu estou há 3 anos estudando a Bíblia. Já vi todos os sinais necessários. A verdade está clara para mim. E eu ainda peço um sinal para ti, meu Deus. Me perdoa. Eu não aguento mais. E depois daquilo, então, eu tomei a decisão definitiva. Estudei com a minha mãe a Bíblia também. Um ano depois do meu batismo, ela foi batizada, graças a Deus.
ela só aceitou que eu desse o estudo, então foi o meu primeiro estudo bíblico, com a minha mãe e com a minha irmã mais nova, que são adventistas também, já há um bom tempo, né? São uma bênção lá para a igreja. As duas irmãs estão convertidas, graças a Deus, né? E aí, eu tenho aqui a foto do meu batismo no dia 28 de dezembro de 1991. Depois de muita luta, muita resistência, muito trabalho do Espírito Santo, Deus me cercando de todos os lados, foi a decisão mais maravilhosa que eu tomei na minha vida. Nunca me arrependi e nunca vou me arrepender. E eu faço eco àquilo que o Mateus falou. Eu não tenho para onde ir. É aqui. Esta é a verdade que me salvou, porque é bíblica, né? As peças se encaixaram. A minha vida encontrou estabilidade, minha mente encontrou estabilidade, né? E minha vida encontrou paz, quando eu me entreguei para Jesus de todo o meu coração. E aí, eu preciso mostrar para vocês. Aí eu quero voltar para o verso, o texto que eu li no começo, né? Michelson vem de onde mesmo? Michelson, daquele cientista. Mas depois, analisando um pouquinho melhor meu nome, eu, claro, me dei conta de que Michelson é filho de Michael. Michael é Miguel. Nesse tempo se levantará Miguel, no tempo do fim. Quem é Miguel? Jesus, é um dos nomes de Jesus. Eu sou filho de Jesus. Amém? E eu brinco assim, mãe, você não podia escolher um nome melhor para mim, porque esse nome fala de ciência e fala de Deus. Fala de um grande cientista que descobriu coisas importantes, mas fala de Jesus também. Quando Deus, né, quando Jesus chegar no céu lá e for dar os novos nomes, eu acho que eu vou dizer para Jesus, pode deixar o meu. Gostei desse, minha mãe foi muito feliz, né? Então isso fez muito sentido para mim. E hoje meu nome, ele, de certa forma, agrega essas duas coisas que eu amo demais, que é a ciência e a teologia e a Bíblia. Gente, de novo, né, assim como o Mateus falou, podia contar muitos detalhes aqui, porque foi uma luta mesmo, né? Mas eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelas pessoas que Ele usou para me trazer para cá. E aqui eu vou ficar até o fim. Aqui eu quero terminar meus dias, né? E espero que Jesus volte antes disso também, na verdade, né? E quero fazer o meu melhor para pregar essa mensagem e levar às pessoas aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, aquilo que me libertou dos enganos, da insatisfação, da falta de esperança, da falta de sentido. A palavra de Deus é maravilhosa. Então esse evento aqui, na verdade, é uma expressão disso, tá, gente? Estamos contando aqui o nosso testemunho, por meio de palestras, tá? E nós queremos que você que estão assistindo e você que vai acompanhar a transmissão e a gravação, entenda dessa forma. É com carinho e respeito que a gente faz isso. Mas precisamos falar, não podemos nos calar, tá bom? Mateus agora tem uma aula fantástica de um tema que é muito importante, depois da música, claro, né? Eu creio que sim, né? Pouco se fala sobre isso, mas é muito importante que nós saibamos disso. Lembra do que falamos à noite? Tem havido aí uma apologética católica muito forte. Eles têm o direito deles, está tudo certo. Mas nós também temos o direito de reagir com respostas bíblicas. E é o que queremos fazer aqui nesse evento, tá bom? Um bom restante de programação para todos. E daqui a pouquinho Mateus volta aqui para falar com a gente.